Olá pessoal, seja bem-vindo. A cura do câncer já existe? Bom, desde 1931, um cara chamado Dr. Otto, ele descobriu a cura do câncer desde 1931, tanto é que ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. E em 45, ele era para ganhar de novo o Prêmio Nobel da Medicina, só que Hitler não deixou, porque ele era alemão, só que com descendência judaica. Bom, então eu vou falar um pouco sobre essa droga, tá? Que é o açúcar. O açúcar refinado, que nem se pode ser chamado isso de alimento. Meu nome é Abílio Ceroni e eu sou ortodontista e hoje eu trato pacientes com enxaqueca. E vou falar então sobre um alimento que causa enxaqueca e vou muito mais além disso. O açúcar, ele começou no século XVI, era conhecido como ouro branco. Então na Índia era muito raro, né? Valia muito dinheiro, então só tinha acesso ao açúcar quem era da nobreza, da realeza. E no século XVII, a Ásia começou então a gente começou a exportar a cana-de-açúcar da Ásia e veio junto a época da escravidão, junto com os escravos, e aí então popularizou, barateou demais o açúcar. E aí começou então o consumo em alta escala. Bom, o seu corpo precisa de 1 picograma de açúcar. Tá? O que é isso? Picograma é um valor que você eleva a potência 12, negativo, ou seja, 0, coloca 12 zeros, tá? Para você saber o tanto que é ínfima a quantidade de açúcar que seu corpo precisa. Quando você estuda a classificação dos alimentos, existe proteína essencial, existe gorduras essenciais e os carboidratos, que é o açúcar, não existe carboidratos essenciais. Por quê? Porque o seu corpo não necessita de carboidratos essenciais. Ou seja, o seu corpo ele não produz nem proteína nem gordura. O seu corpo ele precisa de consumir proteína e gordura. Por isso são chamados proteínas e gorduras essenciais ao seu corpo. Só que os carboidratos, por que o seu corpo não precisa de carboidrato? É simples, porque o seu corpo produz o carboidrato, o açúcar, através da proteína e da gordura, tá certo? Então por isso que você não precisa consumir o açúcar. Em 1972, um cara chamado John Yudkin, da England College Queen Elizabeth, ele publica um livro chamado Branco, Puro e Mortal, tá? Que é o açúcar. Ele descobre que o açúcar é o causador da maior causa de mortes hoje no mundo, que é a síndrome metabólica. Para quem não sabe, a síndrome metabólica é o conjunto de diabetes, obesidade, pressão alta, o hiperinsulinismo, que é a sensibilidade à insulina, o colesterol alto e problemas cardiovasculares. E o que aconteceu com esse cara? Ele simplesmente, a sociedade científica não aceitou o estudo dele. Então ele foi muito criticado. Por quê? Porque foi juntamente com a indústria alimentícia, eles barraram ele e ele foi perseguido, profissionalmente ele foi massacrado. E aí, o que aconteceu? Teve um cara que perseguiu junto com essa turma, chamado Robert Lustig. 40 anos depois, esse mesmo doutor, Robert Lustig, fez uma pesquisa agora, provando que a teoria do Dr. Yudkin estava certo, né? E aí, tem um livro que eu quero até mostrar para vocês, que é de um jornalista nova-iorquino chamado Gary Taubes. Tá? Ele simplesmente compilou o livro do Yudkin. E aí virou best-seller. Tá? Então, um dos livros mais vendidos hoje no mundo. Simplesmente falando que o açúcar é o causador da síndrome metabólica. E por que o câncer? Porque é o seguinte, tem um cara chamado Dr. Otto, que é o que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, em 1931,
ele descobre que o câncer ele cresce no meio ácido e anaeróbio, ou seja, sem oxigênio. E que quem nutre a célula do câncer, ele descobriu que na célula do câncer tem receptores da insulina. O que é a insulina? É o hormônio que pega a glicose e joga para dentro da célula, dentro do fígado, dentro do músculo, né? Então ela é responsável por levar o açúcar da corrente sanguínea para dentro das células para transformar em energia. E ele descobriu que a célula do câncer tem receptores de insulina. Então, como é que funciona? Ela pega e fala assim, opa, calma aí, assim como o músculo está querendo açúcar, eu também quero. E aí ela pega e começa a usar o açúcar para se desenvolver. Então, o que ele descobriu? Que se você deixar de comer açúcar, tá, a célula do câncer morre. E isso em 1931 ele descobriu isso, tá certo? Bom, então, e outros estudos que eu estava pesquisando e queria compartilhar com vocês é o seguinte. O Dr. Kentley, da Universidade de Harvard, também descobriu que a insulina ele é um catalisador das células cancerígenas, tá certo? Que através do estudo de Kentley, realmente ele embasou a teoria do Dr. Otto. Bom, tem um outro estudo muito interessante que fala o seguinte, feito pelo Dr. Eric Stiss, que é um neurocientista da Universidade de Oregon. Ele pesquisou a relação do açúcar com a cocaína. Então ele pegava os pacientes, colocavam para comer açúcar e colocavam dentro para fazer o exame da tomografia da cabeça. E ele via que você libera a mesma quantidade de dopamina, que é aquele hormônio da sensação do bem-estar, quando a pessoa cheira cocaína. E tem um outro estudo feito com ratos, que você coloca 2 grupos de ratos, um para comer açúcar, o outro para cheirar cocaína. E aí eles viram que com o passar do tempo, os ratos que ficavam no açúcar, eles permaneciam lá no açúcar, e da cocaína eles diminuíam, mostrando que causa muito mais dependência o açúcar do que a cocaína. Então realmente é um veneno. Eu espero que um dia o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura proíba a venda dessa substância que vicia o seu corpo e é um feedback positivo. Quando você ingere o açúcar no seu corpo, você libera hormônios de sensação de bem-estar, que faz liberar insulina no seu corpo, e aí você tem hiperglicemia, logo já tem hipoglicemia, e aí você quer cada vez mais açúcar. É um ciclo vicioso e não acaba. E quando você tem muito açúcar, e o açúcar, quando eu falo, é o seguinte, é carboidrato, tá? É arroz, feijão, macarrão, é a fruta, o açúcar das frutas, tá certo? O açúcar da fruta é metabolizado no fígado e convertido em gordura, em álcool. Então, quando você tem um excesso de açúcar no sangue, o que acontece? Você perde a sensibilidade da insulina. Então, a insulina deixa de consumir esse açúcar e passa a virar gordura. Por isso que a gente engorda. Tá certo? Então, é o seguinte, questões de hábitos. Se você começar a tomar o seu cafezinho sem açúcar, na segunda semana você já não quer mais o açúcar. Você quer apreciar o sabor do café. Então, tudo é questão de hábito, né? Tem que colocar isso na sua vida. E substituir o açúcar por adoçante. Piorou, tá? Piorou. Por quê? Porque, por exemplo, sacarina. Se você tem uma ideia, a sacarina foi descoberta por um cara chamado Frederick Fauber em 1925. Ele era um químico que estava pintando o carro e, sem querer, ele esbarrou na tinta do carro, tá? E pôs na boca. Ele sentiu que era doce. O que ele fez? Era azul de tolueno, que é uma substância altamente nefrotóxica e hepatotóxica. O que é isso? Faz mal para o rim e para o fígado. E aí ele patenteou, ficou rico, e aí você está, então, toda vez que você coloca sacarina no seu café, você está colocando tinta automotiva, tá? Ciclamato, quando você ingere, vai para o fígado. Nenhuma célula do seu corpo aceita aquilo ali, só o seu fígado para metabolizar. Ele é virado em metilato, ele é metilado no fígado, que vira um aldeído fórmico.
formicida para matar formiga. Então você está ingerindo veneno, tá? Ah, mas eu não dou conta de viver sem açúcar. Para quem quer deixar de usar o açúcar, começa com os açúcares naturais. O stevia, que é um açúcar de uma planta, que é fitoterápico. Para você ter uma ideia, só o fato de você pensar no doce faz o seu pâncreas liberar insulina e causar o hiperinsulinismo com excesso. Então começa a usar o stevia, com o tempo você vai diminuindo até não usar isso mais na sua vida, tá certo? Açúcar mascavo. Bom, faz o primeiro refino, vira temerária, que a indústria vai e transforma em temerol. Quando você faz o segundo refino, é o açúcar cristal. E quando você faz o terceiro, já não é alimento mais, é pura química, tá certo? Então, deveria ser proibido pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Toda vez que você for tomar um suco, Deus fez o veneno e o antídoto. Quando você come a casca, a fibra, é o antídoto. Quando você come só o suco, a polpa, é o veneno. Então quando você tritura tudo no liquidificador, vira tudo veneno, porque as fibras se rompem, se abrem, vira tudo suco. E você então está ingerindo uma alta dose de frutose, que é um açúcar que você não precisa dele, tá certo? Ele vai para o fígado e é convertido em álcool através dos colesteróis. Então, o único suco que eu recomendo é suco de limão e de frutas vermelhas, que tem baixa carga glicêmica, ou seja, ele tem o poder de fazer o pâncreas liberar insulina muito baixo, então vale a pena. Com o passar do tempo, você começa a você ingere muito suco, uma coisa chamada esteatose hepática não alcoólica. Tem nível 1, 2, 3, 4. Quando chega no 4, é como se fosse um câncer. Tudo bem? Então, sempre que puder, coma a fruta, que vai fazer muito menos mal. Em relação... Então o que eu queria falar para vocês era isso. Vou almoçar agora, uma comidinha bem gostosa, sem açúcar. Por quê? Porque eu não quero adoecer, não quero ter síndrome metabólica e muito menos câncer. É a dica que eu dou para vocês. Se vocês gostaram dessas informações, compartilhe com todo mundo, tá? A gente tem que começar a eliminar o açúcar da vida da gente, tá? Tem muitas formas de adoçar a vida, tá certo? E nem tudo que é doce é saudável. Então esse é o lado amargo do doce, tá? O lado amargo da vida. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e espero vocês na próxima live. Até logo.